Olá, peço licença a você para entrar na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, pois o programa Vida, Caminho e Luz está no ar. A todos os telespectadores que nos acompanham pela TV 7, aos ouvintes sintonizados na Rádio 7, aos nossos internautas, deixo nossos abraços fraternos. Nosso convidado de hoje será Wagner Marques. Ele é expositor e magnetizador espírita, além disso ministra cursos sobre o magnetismo. Faz parte do Grupo Espírita Corrente Esperança, na cidade de Campina Grande, aqui no estado da Paraíba. Wagner abordará o tema A Ética de Jesus e o Magnetismo. Durante o programa, perguntas poderão ser feitas pela plateia por escrito e entregues à nossa produção. As mesmas serão respondidas pelo nosso expositor ao fim da sua abordagem temática. Passamos agora a palavra ao nosso amigo Wagner Marques. Que Deus, com seu amor, nos envolva e que possamos aprender juntos. É um prazer tê-lo conosco. Boa tarde a todos. Muito bom estar aqui na TV 7. Um momento de reflexão, de aprendizado para todos nós, já que a doutrina é, por excelência, uma oportunidade ímpar para nossas almas. Como conhecimento moral, ela é realmente fundamental para nossas vidas. Então, a nossa temática, a ética de Jesus e o magnetismo, faz com que a gente faça uma viagem até a época de Jesus, mas trazendo para a atualidade as informações pertinentes do magnetismo, na qual Kardec, ao longo da nossa palestra, a gente vai ver, tanto defendeu e tanto estudou. Podemos observar que, logo na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec coloca que estudou por mais de 35 anos o magnetismo. Então, não foi por menos que ele, mesmo antes da doutrina aparecer, já fazia os primeiros ensaios do magnetismo. Estudava ele, o sonambulismo e os seus efeitos. Daí, mais tarde, Kardec iria falar que esse estudo preparou o caminho do Espiritismo. Então, Kardec, muita gente às vezes não percebe quando lê a Revista Espírita, particularmente na Revista Espírita de 1862, ele falou que foi curado, estava praticamente cego e procurou um médico muito conhecido na época, e ele também era professor, esse médico, e foi diagnosticado com amorose e, na verdade, quando ele procurou uma sonâmbula, porque no magnetismo eles tinham esse hábito de procurar uma sonâmbula, o magnetizador magnetizava essa sonâmbula e ela entrava pelo estado sonambúlico, saía do corpo e fazia o diagnóstico. E assim ela fez, colocando até mesmo quanto tempo ele ia passar por aquele tratamento magnético, através dos passes, né, da magnetização que a gente já estuda nos dias de hoje, graças a Deus sendo retomada, e o uso da água magnetizada, tão divulgados nos centros espíritas e tão bem estudadas, tem até muitos estudos sérios sobre essa questão. Não podemos esquecer que na Revista Espírita de 1864, o próprio Mesmer vem, através de espírito, porque ele já tinha desencarnado, ele, o grande mestre Mesmer, que deu por início a questão da ciência do magnetismo animal, ele, um doutor, não é? Falava alemão e divulgou por todo o mundo o magnetismo. Infelizmente, a ciência naquela época não aceitou, mas mesmo assim, Kardec e os magnetizadores levaram a sério essa terapia, essa terapêutica extraordinária na qual nós, espíritas que somos, zelamos, apoiamos e vamos estudar mais e mais para retomar. Já faz 150 anos, então a gente tem que rever esses conceitos, né? É interessante também observar que Mesmer, junto com Hahnemann, o criador da homeopatia, fez muito uso do magnetismo. Então, Hahnemann chegava a dizer, em determinadas terapêuticas, que usava 60% de magnetismo, ou seja, o passe magnético, e 40% da homeopatia. Uma combinação perfeita, até para os dias de hoje. Não estamos aqui dizendo que a medicina ordinária não tem seu valor, tem sim, é fundamental, mas o magnetismo pode ser uma terapêutica, assim como a acupuntura aqui no Brasil é considerada uma ciência já
muito fundamentada, o magnetismo pode também ser essa terapêutica. O que nos faz questionar é apenas o seguinte: por que a acupuntura é aceita e o magnetismo ainda não? Uma reflexão para nós espíritas. Então, mais do que nunca, vamos zelar por essas informações do magnetismo, levar bem a sério e implantar em nossas casas verdadeiramente o magnetismo na qual Kardec tanto estudou e falava. Aqui podemos ver a pomada Vovô Pedro como um referencial para nós. Segundo João Nunes Maia, que recebeu essa fórmula em 1972, disse que o Vovô Pedro, a entidade se identificou por Vovô Pedro, fez essa pomada que todos nós espíritas conhecemos, tão divulgada pelo próprio Chico Xavier. E depois, numa oportunidade, ele encontra uma figura, um desenho, numa biblioteca em São Paulo e pergunta àquela entidade: mas você é Mesmer? Quando ele encontrou com essa entidade novamente, já mais de 15 anos depois. A pomada já era conhecida, divulgada e até indicada pelo Chico Xavier, tão respeitado por todos nós até os dias de hoje. E a entidade se identificou: eu sou o Mesmer. E ele pergunta: mas por que você não disse que era Mesmer? E Mesmer disse: se eu dissesse que eu era Mesmer, você teria tido muitas dificuldades em implantar. Outro questionamento para todos nós. Então, foi necessário que a pomada fosse testada, para poder ser validada. Aquelas pessoas que não conhecem o magnetismo, eu convido a conhecer, porque o magnetismo, ele não pode ser criticado sem haver estudado ou mesmo sentido o efeito magnético. Nós começamos agora com o magnetismo, mas já temos diálogos de pessoas que, quando recebem o magnetismo, a primeira coisa que acontece é dormir bem. Já está incluso no pacote do magnetismo o dormir bem. Isso já é um grande ganho, sem o acesso, sem a necessidade de a gente tomar nenhuma medicação que por acaso venha atrapalhar até o nosso organismo. O magnetismo já ganha no pacote, já tem a questão do ganho do sono, Só uma parêntese aí. Então, o nosso querido Vovô Pedro, na verdade, era o Mesmer. Daí porque o sucesso dessa pomada. Na apresentação anterior, tinha a pomada Vovô Pedro, e não sei se vocês observaram, no invólucro da pomada, tem escrito que deve ser colocado de cima para baixo. E isso é o princípio do magnetismo, a mão de cima para baixo. Vai, volta com ela fechada, isso é o princípio do magnetismo. Daí porque a gente usa o mesmo princípio, reforçando a questão do magnetizador que foi o nosso querido Mesmer, na criação da pomada também. Na Revista Espírita de 1858, a primeira revista espírita, Kardec faz a seguinte colocação: o magnetismo preparou o caminho do espiritismo e o rápido progresso desta última doutrina se deve, incontestavelmente, à vulgarização da ideia sobre a primeira. Então é fundamental a gente entender que foi através do magnetismo que muitos nem tinham conhecimento espiritual, mas sabia que existia alguma coisa além. Porque pelos fenômenos que aconteciam com o magnetismo, existia alguma coisa além da matéria. Então os espiritualistas, através também do magnetismo, puderam preparar o caminho do espiritismo. Depois, Kardec diz: tal é a conexão que, por assim dizer, torna-se impossível falar de uma sem falar do outro. Se tivéssemos que ficar fora da ciência magnética, nosso quadro seria incompleto e poderíamos ser comparados a um professor de física que se absteve de falar da luz. Então, é necessário que a gente comece o estudo espírita em cima do magnetismo. Porque como é que eu vou entender a mediunidade, uma coisa tão abstrata, se eu não faço os meus primeiros ensaios, as minhas primeiras sensações no magnetismo, para daí se preparar, através dessa colocação do sexto sentido, que foi tão bem estudado por Mesmer, que a gente possa servir de base para uma mediunidade mais sólida, menos mistificadora. Então, na hora que a gente estuda o magnetismo, estamos nos preparando para uma mediunidade mais forte, mais plena. Kardec depois faz uma homenagem
na mesma revista espírita de 1858, faz uma homenagem aos magnetizadores. E ele fala sobre a questão humana, porque todos os magnetizadores, eles eram humanos e já pregavam e já faziam, não só pregavam, mas faziam a caridade. Porque você tratar uma pessoa, dá um pouco de si, porque o magnetizador está, como diz o Emmanuel no Seara dos Médios, ele está dando um pedaço do seu coração. Que colocação linda, né, de Emmanuel na Seara dos Médios. Porque ele está doando o que é seu, o fluido. E é uma doação que se faz necessária uma integração entre todos nós. Que a gente tem que realmente ter esse sentimento de querer ajudar. Esse é o primeiro móvel, né? Por isso que todos os magnetizadores, sem exceção, falam do grande poder da vontade. E Kardec depois começa a ressaltar sobre esses pontos mais na frente. E aí ele começa a falar sobre o Barão de Potter, nesse mesmo texto, o nosso querido Allan Kardec, que era o diretor diretor do jornal do Magnetismo. O Millet também era outro diretor, né? Depois ele fala sobre o Marquês de Ponsegui, que foi o continuador de Mesmer. Mesmer, ele divulgava o magnetismo por todo mundo e não teve tempo de se dedicar ao sonambulismo, apesar dele saber que acontecia o sonambulismo, né? Aquela característica do sonâmbulo, que você, depois que acontece a comunicação sonambúlica, ele, depois que retorna, ele não lembra de nada. E o nosso Ponsegui, ou Marquês de Ponsegui, ele estudou intensamente sobre o sonambulismo, uma coisa que a gente também tem que retomar. E depois ele fala sobre o sábio Deleuze. É interessante, eu vou mostrar os livros deles daqui a pouco. Por que Kardec chamou ele de sábio Deleuze? Porque era um homem muito especializado no magnetismo, mas um homem muito humano também. Os grandes magnetizadores eram pessoas extraordinárias. E o Deleuze, particularmente, assim o era. E ele fez muitos livros interessantes, na qual estamos retomando esse magnetismo, digamos assim, clássico, para que a gente possa, por exemplo, aprender a tirar uma dor. Só quem sabe que está passando uma dor que é difícil, né? E às vezes a gente toma uma medicação e a dor não passa. Eu tive o caso da minha própria mãezinha, que no momento final da vida dela, ela tomava medicação e não servia de nada. E eu, ignorante, não conhecia o magnetismo, não fiz nada. Hoje, graças a Deus, encontramos uma senhora que faz pouco tempo que desencarnou, mas pelo menos tivemos a oportunidade de ajudá-la na questão da dor. Então, como é importante conhecer as técnicas magnéticas para realmente fazer a caridade em nome de Jesus. Nem que seja numa dor, mas o magnetismo vai muito além. E o nosso querido Deleuze falava sobre essa questão das dores, os arrastamentos, como dizia ele, e a gente aplica e ensina essas técnicas para quem quiser. Vocês estão convidados aqui a conhecer o magnetismo, colocar a mão na massa. Não critique não, abram o coração, experimentem. Todos podem ser magnetizador. É incrível como Kardec faz esse convite a todos. Se você quiser, se você tem a vontade de querer ajudar alguém, que todos nós temos familiares doentes, é só querer. Lógico que criança a gente deve evitar, também pessoas de uma idade avançada, a não ser que ele já magnetiza há muito tempo, então pode magnetizar até o resto da vida. E vale a pena um parênteses, é que os grandes magnetizadores viveram muito tempo, 80, né? Na época que a média de vida era 40 anos. Então a notícia é boa, conserva, a gente geralmente magnetizador envelhece muito rápido e melhor ainda, vive durante muito tempo. Então nós chegaremos a 150 anos fácil, né? Graças aos seus perseverantes esforços, o magnetismo popularizou-se. Ficou ao pé na ciência oficial, onde dela já se fala aos cochichos. Isso na época de Kardec, a ciência já começava a respeitar o magnetismo. Você imagine, por exemplo, o Barão de Potter magnetizava uma pessoa e ela não sentia dor de nada. Fazia cirurgia com ela consciente, conversando, não sentia nada. Que coisa! E isso é uma coisa que pode acontecer no magnetismo. E aí Kardec faz essa questão porque eles sofreram muita discriminação naquela época. Graças a Deus, hoje o movimento espírita aceita muito bem o magnetismo.
Mas naquela época era muito complicado. Allan Kardec cita, e eu coloquei essa imagem, por quê? Porque lá na França, registrados, tem em torno de 6 mil magnetizadores. 6 mil, que não são espíritas não. Cobram igual a uma sessão de acupuntura, é uma terapia magnética que eles chamam. E eu fiquei assustado mais ainda quando eu abri no YouTube e vi a filmagem deles magnetizando. E não é passe de 1 minuto não, é passe de meia hora, 30 minutos ou mais, 40 minutos, 50 minutos, que justamente o magnetismo é isso, é uma terapia longa. É diferente da mediunidade de cura, que é praticamente instantânea, que não tem realmente o desgaste do magnetizador. O magnetizador animal, digamos assim, ele dá do seu fluido, então ele tem que ter cuidado para não cair numa fadiga fluídica. E é extraordinário que Christophe, lá da França, é um dos magnetizadores conhecidos de lá, mas tem inúmeros outros que vocês, senhoras e senhores, podem abrir no YouTube e encontrar tantas fotografias como filmagem deles. Então aí está o livro do sábio Deleuze, né? Magnetismo Animal, instruções práticas sobre magnetismo animal. Graças a Deus já foi traduzido, a gente pode adquirir fácil e estudar as técnicas dele para o alívio das dores, por exemplo. Aqui nós temos o Marquês de Ponsegui, que também já foi traduzido para o Brasil, fácil, a gente consegue adquirir aqui, graças a Deus, e fala sobre o sonambulismo, né? Hoje a gente tem uma referência que é o nosso Adilson Mota, de Aracaju, que estuda bastante, e em nome de Jesus ele vai retomar o sonambulismo para a nossa terapêutica também. Você imagine a pessoa ser magnetizada, sair do corpo, uma pessoa que tem essa faculdade, né, do sonambulismo, ela sai do corpo e pede para fazer um exame em outra pessoa. O que é que ela está acontecendo? O que é que está acontecendo com ela? Foi o que aconteceu com Kardec, na época que ele foi curado. A sonâmbula saiu do corpo e verificou o olho de Kardec e disse a ele que não era almeurose ainda, mas se ele não cuidasse, se tornaria. Imagine que faculdade maravilhosa, né? E disse mais como deveria ser magnetizado, ou seja, o passe magnético, durante tanto tempo, disse que 2 semanas depois já começaria a ver, porque ele não conseguia nem identificar as pessoas. Kardec, ele falou que era mais ou menos 10 anos antes disso, quer dizer, a Revista Espírita foi de 62, então foi no ano de 52. Se ele tivesse ficado cego, ele teria feito o Livro dos Espíritos, provavelmente não teria trabalhado no Livro dos Espíritos, porque foi em 57. Concorda comigo? Na verdade, ele não tinha ainda nem entrado efetivamente na questão espiritual. Então, Marquês de Ponsegui fala sobre essas questões do sonambulismo. E aqui o manual do estudante magnetizador, que também já foi traduzido para o Brasil, uma contribuição também de Ana Vargas, uma magnetizadora de Pelotas, que vai ter o M do próximo ano, né? O Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas, será realizado lá em Pelotas. Eu até convido os senhores e as senhoras que queiram participar, porque ela vai falar sobre questões bem interessantes. O M do próximo ano. Então, ela fez a tradução, foi uma das responsáveis pela tradução do livro do Barão de Potê. É interessante porque nesse livro começa a falar, dá uma técnica bem simples que a gente deixou se perder, que é a questão da gente sentir a nossa energia através das mãos, né? Esfrega um pouquinho, segundo ele, durante 30 segundos, depois se concentra e sente essa energia, dando o comando para que saia essa energia das suas mãos, ou o magnetismo animal. E é a partir disso que a gente começa nos passos. É a partir disso que a gente começa contato magnético. Então, eu convido os senhores a vir estudar esse livro de Barão de Potê, porque não foi por menos que ele foi contemporâneo de Kardec, e no início ele não acreditava na comunicação com os espíritos, mas depois, devido à companhia com Allan Kardec, que era estudioso também do magnetismo, como todos viram aqui na minha apresentação, acabou, no final dos seus livros, ele começou já a falar nas questões dos espíritos, não é? Então, na Revista Espírita, está aí, 1864, a gente vê a referência ao Barão de Potê, a imagem dele aí. Então, foi um magnetizador de 1796 até 1881, ok? Ele foi professor e trabalhou junto com Kardec também. Temos o jornal, que os senhores e as senhoras podem ver na internet, disponível em francês, tá? Existe, está lá.
disponível na internet, tem o endereço aí embaixo para quem quiser ver o Jornal do Magnetismo. A gente pode observar que o magnetismo está em praticamente todas as obras. E no Evangelho segundo o Espiritismo, até no Evangelho segundo o Espiritismo tem, no capítulo 26, ele fala sobre a mediunidade e diz que é uma coisa santa, né, a espiritualidade falando aqui, que deve ser praticada santamente. Depois ele fala que o médico, eles estudam muito, né? Realmente é uma renúncia muito grande ser médico, né? Por isso que eles podem cobrar. Depois ele fala sobre um magnetizador que doa do seu fluido e diz mais, ele pode pôr preço, ele pode cobrar também um magnetizador. Lógico que eu não vou cobrar porque eu sou um magnetizador espírita, mas lá na França eles são magnetizadores, então eles podem cobrar, ok? Nosso lema é dar de graça o que de graça recebeste, então a gente não vai fazer isso. Mas na época de Kardec, os magnetizadores cobravam, assim como lá na França tem magnetizador que cobra. Assim como algumas pessoas que praticam reiki, né, que não deixa de ser uma espécie de magnetização, que também cobra. E não é errado. Mas no caso, se a gente é magnetizador espírita, aí a gente já não pode cobrar. Então, no capítulo 26, faz essa referência para deixar bem claro o que é magnetismo animal, o que é mediunidade curadora, tá? E o que é medicina ordinária, para a gente não misturar as coisas. Eu cheguei numa casa espírita uma vez e conversei sobre magnetismo, aí uma senhora chegou para mim e disse, mas eu sou magnetizadora. Eu fiquei assim, eu ia dizer o quê, né? Porque aquele passe que a gente diz que é misto, não é magnetização, por quê? Porque são passes muito rápidos. Pode ser, deve ser acompanhado pela espiritualidade. E também deve ser estudado o magnetismo para a gente fazer a técnica correta. Nem fazer só imposição, para daí não ficar concentrado na cabeça da pessoa e ela ficar com dor de cabeça. Ainda bem que o passo é rápido, porque aí não tem tanto problema assim. Mas às vezes a pessoa tem um poder magnético tão grande, se ela fizer uma simples imposição rápida, mesmo assim a pessoa sai com dor de cabeça. Por isso que é fundamental nos centros espíritas a gente pedir para as pessoas passarem um tempinho ali, pelo menos uns 5 minutos, e aí, como é que está? Eu estou com dor de cabeça, então vai voltar para aquele magnetizador, aquele passista, trabalhar a questão dos dispersivos. Então, nós, na casa espírita, quando a pessoa disse assim, mas eu já sou magnetizadora, eu fiquei, porque o magnetizador precisa estudar, é uma dedicação muito grande. Não é só, porque o médium curador, ele pode estar só presente, não precisa de técnica nem nada. E acontece o efeito. Fenômeno, né? Mas no magnetizador não, é um trabalho intenso, de minutos, 30, quando Deleuze falava de 30 minutos de passe, ele dizia um passe rápido, 30 minutos, imagina. A gente fica assim meio desesperado, como é que eu vou colocar na casa espírita? Não sei, eu sei que a gente precisa fazer, porque a nossa mãe está doente, a gente tem que cuidar, não é assim? Tem que cuidar. Não estou dizendo que a gente vai dar passe magnético em todo mundo. Vai dar quem precisa de tratamento. E o magnetismo é um tratamento realmente metódico. Você tem que ir toda semana. O ideal seria todo dia, mas não é possível fazer isso. E por incrível que pareça, essa pessoa depois, alguns dias depois, entrou em depressão. Essa que disse que era magnetizadora. E aí, como a gente conhece a técnica da TDM1, que é o tratamento da depressão pelo magnetismo, o primeiro estágio, que é só dispersivo, eu fui na casa deles e mostrei como seria. Trabalhando primeiro os dorsais, as costas, os centros de força das costas, o refluxo, para depois trabalhar o fluxo, né, à frente. E a gente verificou que a pressão arterial também estava muito alta, então trabalhamos por tabela, trabalhamos o Meguimen. O oposto do umbilical, atrás aqui, durante 3 minutos, dispersivos intensos ali, 3 minutos. Imagine, na casa espírita a gente tem um passe desse misto, né, que é bom, mas não demora nem 1 minuto. Imagine você passar 3 minutos só de dispersivo assim. E esse passe do TDM1 demora 30, 40 minutos. Qual foi o resultado? A pressão arterial normalizou depois do tratamento. E teve momentos da pressão arterial estar baixa e ela normalizou para o alto. E teve momentos dela começar a melhorar e o meu amigo começou a dizer, olha, ela está melhorando, porque eu ensinei ao marido dela, né?
ela está melhorando agora de forma mais consistente, porque era uma melhora que não era aquela, mas agora com o magnetismo ela está sentindo uma melhora gradativa, mais consistente. Então, não podemos, minha gente, deixar de ter esse grande benefício que é o magnetismo para todos nós. É interessante porque às vezes a gente leva o último capítulo de Kardec, que é o da prece, não é isso? O capítulo 28. É belíssimo esse capítulo. E às vezes a gente passa batido, não, vou olhar lá só quando eu precisar orar. Não é assim que a gente faz? Infelizmente, a gente não tem o hábito de orar, nem sabe orar. Porque segundo o próprio mestre, se a gente orasse, soubesse orar mesmo, a gente não precisaria nem de imposição de mãos, porque pelo poder da nossa oração a gente conseguia mobilizar energias, né? E a gente tem que ter esse envolvimento realmente, de olho no olho, de querer atender a pessoa, de querer se envolver com a pessoa. Não é linha de produção, chega uma pessoa aqui, toma um passe e vai embora, a gente não sabe o nome, nem dá um abraço, nem fala, a gente tem que se envolver, é meu irmão, eu quero o bem desse meu irmão. E aí, no capítulo 28, esse capítulo das preces, né? No item 77, Kardec fala assim, isso é colocação de Kardec. Se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem em certo caso, não haveria posto em nosso alcance o meio de curar. A esse respeito, a sua solicitude, em conformidade com os instintos de conservação, indica que é nosso dever nós procurar meio de aplicá-lo, ou seja, nós temos o dever de ajudar a pessoa. Então está na hora da gente reformular essas questões e dizer assim, não é porque é o karma dele, eu não vou fazer nada. O meu filho estava com dor de cabeça em casa, ele chegou e disse, pai, eu estou com dor de cabeça, tem remédio aí? Eu disse, tem, magnetismo. Dei um passe dispersivo e ele melhorou. Não tem contraindicação. Diferentemente de um Tilenol, por exemplo, né, que ataca o fígado, o magnetismo não tem contraindicação, desde que você use os conceitos, as formas corretas de magnetização. Não tem problema nenhum. Kardec continua, a par da medicação ordinária elaborada pela ciência, o magnetismo, aí ele coloca a medicação, aí coloca o magnetismo, nos dá a conhecer o poder da ação fluídica e o Espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora. A mediunidade curadora é espetacular, né? Que é como eu estou falando para vocês, é praticamente uma cura instantânea, né? Mas infelizmente nem todo mundo tem essa faculdade, é raríssima. Mas não tem problema, a gente vai para o magnetismo. Dá mais trabalho, mas é uma terapia muito boa. Então ele fala sobre mediunidade curadora. E no finalzinho, parece até que é menos importante, tem o quê? A influência da prece. Aquilo que eu falei para vocês, que até o próprio Mesmer falou. Se a gente soubesse mobilizar nossas energias na hora de uma prece, não se fazia necessário nem passe. Mas infelizmente, eu costumo dizer muito isso, como eu não sei orar, então eu faço um movimento da mão mesmo e funciona, né? Dá bem, né? Quando eu estiver assim no livro de São Francisco de Assis, fizer uma oração, e aí o milagre acontece. A influência da prece é extraordinária, realmente. Mas a gente tem que querer, porque é muito fácil dizer assim, não, vou orar para fulano, mas não tem nenhum envolvimento com ele, não quer a cura dele, é um negócio assim meio artificial. E no magnetismo não tem como ser artificial, você tem que se envolver. Está aí o nome magnetismo. Até nas nossas relações pessoais, a gente chega perto de uma pessoa e diz, não sei porquê, nem falei com ela, mas não estou gostando dela. É relação magnética. Não quer dizer que eu sou melhor do que ela, ou que ela está carregada, ou que eu não estou, nada disso. Às vezes é só uma relação magnética mesmo, de afinidade magnética. Você começa a dispersar, e aí daqui a pouco a nossa relação magnética vai melhorando, daqui a pouco acontece da gente se tornar até o nosso melhor amigo. Então, essa questão nós devemos conhecer muito bem. É fundamental o magnetismo nas nossas ações, até mediúnica. Até mediúnica. Kardec cita na subjugação, eu assistindo a palestra aqui da TV7, e nosso querido
Alberes falou sobre isso, sobre essa questão da subjugação. Por isso que eu vou passar rapidamente. Kardec cita que é necessário a influência de uma terceira pessoa, seja um magnetizador, seja a prece, novamente a prece, né? Para quem sabe orar, né? Para quem sabe, vale a pena salientar. Então, essa magnetização é um efeito químico, segundo Kardec, de um fluido que está agindo ali. Por quê? Porque os irmãozinhos, muitas vezes, quando a gente está por exemplo, nas drogas, ou no álcool, ou no fumo, ele magnetizou, ou seja, ele hipnotizou a pessoa, porque a hipnose é um magnetismo leve. E na hora que a gente coloca o fluido no frontal da pessoa, acontece esse efeito químico que o nosso querido Kardec quis apresentar aqui, para que a gente pudesse ajudar a pessoa, aquela pessoa que está subjugada, a ter uma forcinha a mais para sair dessa. Infelizmente, às vezes a gente é até cruel, a gente diz assim, não, é o teu karma, não, você vai sair dessa, mas quem é que se envolve para ajudar? Quem é que vai lhe dar um passe, não só o acolhimento necessário, o atendimento fraterno, mas também a imposição de mãos com o magnetismo aí atuando, para que esse efeito magnético, seja no frontal, seja no humeral, seja desvinculado. É um processo. O irmão precisa dessa lucidez, precisa dessa força fluídica para poder sair dessa. Não é só palavra não, tá? Então, no capítulo 5, ele faz um alerta, capítulo 5, item 27, faz um alerta sobre essa questão da justiça de Deus. Porque às vezes na casa espírita a gente fala muito de karma, que é uma palavra que não é espírita, karma não é espírita. Porque se fosse seguir essa lei de karma, a gente nunca ia sair desse sofrimento, nunca. A doutrina espírita é uma doutrina de autonomia. Onde é que está escrita a lei de Deus, segundo a nossa querida doutrina espírita? Aonde é que está escrito? É num mandamento de algum livro? É em alguma religião? Aonde é que está escrita a lei de Deus, gente? Onde é? Na nossa consciência. Então é uma coisa autônoma, é diferente. Eu faço o bem porque eu me sinto bem em fazer o bem. Mas por que eu faço o mal? Porque eu sou ignorante. Porque no dia que eu beber da fonte do bem, jamais eu vou fazer o mal. É isso. E a doutrina, ela não castiga. E às vezes uma misturada que a gente faz, traz esses conceitos pesados para dentro do movimento espírita, que não tem nada a ver com doutrina espírita. A gente tem que retomar. Eu até convido as senhoras e senhores a estudar um livro chamado Revolução Espírita, de Paulo Henrique Figueiredo, que ele cita justamente isso, essas influências que não são boas dentro do movimento espírita. Então, nós temos o dever de ajudar as pessoas que precisam sim. Não é porque o karma dela, não deixa ela lá porque o karma dela tem que sofrer. Se fosse assim, a gente tem que aumentar a dor, né? Então, peraí, tua dor está pequena, vamos aumentar para você pagar mais rápido. Não é assim que funciona, jamais. Eu posso fazer, não posso tirar a dor? Tira-se a dor, em nome de Jesus. Pagar à vista, né? Pagar à vista. Pagar à vista? Ah, Jesus. Então, por falar em Jesus, no capítulo 10, Jesus faz uma ordem. Ele dá um comando de voz e diz: curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. E receber com graça a eles. Por quê? Essa harmonia que nós temos que fazer como irmãos que somos. Fazer isso com graciosidade. É lindo, né, Jesus, quando fala isso? Então, quando a gente fala em curar, é a gente se envolver. Porque quando a gente está conversando com alguém, a cura já está conversando. Já está acontecendo. A relação magnética. Depois em Lucas também. Curai os doentes que houver na cidade e proclamai: o reino de Deus está à vossa disposição. Onde é que está esse reino de Deus? Segundo o livro de Humberto de Campos, nos nossos corações. Não é em nenhuma religião, nenhum templo religioso, é em nossos corações. Mais uma vez, volta para nós mesmos, não só a consciência, mas o coração, não é? A água magnetizada é mostrada o efeito dela
item, ou na pergunta 33 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos dizem, a resposta é só sim. É por isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Porque ele falava, Kardec perguntava sobre a matéria. E como ele era magnetizador, ele não só falava dessa matéria, mas falava da matéria sutil, que são os fluidos. Todo mundo é fera na hora de fazer o mal, percebe? Às vezes a gente faz uma inveja sem querer, olha para uma planta e diz assim, que planta bonita, e quando se volta, a planta murcha. Isso é magnetismo. Se essa pessoa que tem esse poder magnético, pelo olhar, fazer isso, ela pode, pelo olhar, curar alguém. É só receber o conhecimento necessário. E é também nesse item 33, nessa questão 33, que Kardec faz questão de falar sobre a água magnetizada. Porque para todos os magnetizadores, a água magnetizada é fundamental na terapia. Então a água magnetizada como é? Depois da terapêutica magnética, faz parte a água magnetizada. Então eu vou magnetizar para aquele irmão que está com determinado problema. Então é uma água personalizada para ele, porque ele está precisando dessa água e a espiritualidade também vai atuar no processo. Lógico, perfeito. Quando a gente está no centro espírita, que tem vai aquela água toda, né, que todo mundo lá magnetiza, é boa também. Mas quando na terapêutica magnética, tem que ser personalizada, para que a atuação seja realmente para aquela necessidade. E aí a gente faz até uma homenagem aqui a uma pessoa que desencarnou em 2014, né, o Masaru Emoto, que ele estudou a água, os cristais de água, estudou os cristais de água. E é interessante porque quando você está num ambiente que aquele som, não é, repercute no ambiente, automaticamente nós vibramos numa determinada frequência e a água acaba assumindo determinados formatos como esse que mostra nas figuras aí. Antes da prece, num discurso de Hitler, a água poluída, depois de uma prece. Então você vê cristais belíssimos na qual o nosso pensamento pode manipular. Então, prova tranquilamente o efeito da nossa água magnetizada. É interessante na questão 424, que fala sobre o meio, por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido. Kardec faz essa pergunta porque eles já tinham visto muitas vezes magnetizadores fazerem isso. A pessoa está moribunda, prestes a morrer, e após uma magnetização, ela retoma a vida. E aí a espiritualidade diz, a resposta, sem dúvida, todos os dias tem prova disso. O magnetismo, aí ele deixa bem claro, o magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderosos meios de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Eu venho fazendo alguns testes, né? É uma coisa ainda muito inicial, mas as senhoras de idade ou os senhores de idade, após um passe que eu aplico, eu observo o aumento da temperatura. Então, associo isso, eu faço um centro de força mais visível, mais fácil de acesso, o frontal, o laríngeo e os pés, quando tem acesso, e as mãos. Sempre tem, no mínimo, 1 grau de diferença a mais. Então, eu, assim, na minha ignorância, né, no estudo ainda primário, eu devo isso à minha troca de energia. E eles se sentem mais energizados, dormem bem, enfim. Então, provando essa questão 424, que nós todos podemos ajudar as pessoas, principalmente que estão já com a idade já mais avançada. Com relação às dores, a questão 483 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta por que os convulsionários eram aquelas pessoas que caíam no chão e depois, quando acordavam, depois de um momento, por exemplo, essas questões, dessas crises que eles chamavam, né? Eles não sentiam dor de nada. E a espiritualidade, mais uma vez, cita que o efeito disso é graças ao magnetismo. E a gente tem observado que muitas dores, após a magnetização, ou ela ameniza ou desaparece.
É lógico que um processo, uma terapêutica magnética, a gente tem que saber a fonte da dor. Eu estou com dor de cabeça, por exemplo, teve um caso de uma menina, ela estava com dor de cabeça, mas quando eu fui observar, a fonte dessa dor de cabeça era no gástrico. O que é que a gente faz? Ameniza a dor de cabeça dela, para o conforto, né? E depois trata-se o gástrico. E assim eu fiz e deu certo, graças a Deus. Então, a terapêutica magnética também tem essa atuação nas dores de forma muito plena, muito boa. Nós, só se a gente aprender, só se a gente aprender só isso, só de tirar a dor, já seria um grande ganho, né? Para todo mundo. No Livro dos Espíritos, questão 555, Kardec pergunta sobre essa questão dos feiticeiros, né? Ele pergunta sobre os feiticeiros. E a espiritualidade coloca que a pessoa que gozam dessa faculdade, de uma força magnética e da dupla vista, ou seja, aqueles magnetizadores que realmente já conseguiram ter um poder magnético e tem a dupla vista, ou seja, tem um tato magnético apurado, ele pode ser considerado um feiticeiro, segundo a linguagem da época, né? E as mulheres seriam as bruxas, digamos assim, entre parênteses, né? Que muitas vezes, infelizmente, foram queimadas. Então, eu posso dizer que eu sou, por ser magnetizador e ter a dupla vista, eu posso dizer que eu sou um feiticeiro espírita, né? Então, é interessante porque a própria espiritualidade desmistifica isso em nossas mentes. Esses conceitos aí fechadão, que a gente muitas vezes cria, né, barreiras gigantes, eles falam de forma simplificada e direta para que a gente possa aprender. Então, meus amigos, o magnetismo, eu tenho muito mais o que falar, mas o magnetismo é isso. O magnetismo é a doação de nós mesmos. Nós, quando crescemos espiritualmente, por exemplo, no meu caso, eu tenho mais de 20 anos de espiritismo e menos de 1 ano de magnetismo. E eu digo a você, com sinceridade, depois que eu conheci o magnetismo, eu tenho trabalho para essa vida e para outras vidas mais. E não vou, de maneira nenhuma, deixar de trabalhar no magnetismo, por mais que proíbam, porque os resultados são tremendos. E quanto aos resultados, a gente não pode contestar. E convido a todos vocês que quiserem aprender, estou disponível para passar para vocês o pouco que eu sei já, para que vocês possam crescer na doutrina espírita, como eu apresentei para vocês, que é incontestável que Kardec apoia e sempre vai apoiar, porque mesmo no final de sua vida, Kardec já estava preparando uma obra chamada Magnetismo e Espiritismo. E, infelizmente, ele foi para o plano espiritual. Mas não tem problema. 150 anos depois, estamos aqui para continuar esse serviço, em nome de Jesus. Somos soldadinhos do bem. Muito obrigado a todos e até a próxima. Teremos a segunda parte do nosso programa, com as perguntas que foram feitas. Foram tantas, um monte hoje, né? A primeira é: por que tanta resistência no movimento espírita em particular para aceitar o magnetismo como terapêutica? Onde, antes mesmo de Kardec escrever o Livro dos Espíritos, participava de reuniões com seu amigo até se tornar estudante do magnetismo, o senhor magnetizador Fortier. É interessante a gente ter essa resistência e natural, porque tudo novo a gente tem resistência. Mas é assustador porque não é novo, né? Uma coisa de 150 anos. Mas eu acho, ao meu ver, isso aqui é a opinião de Wagner, foi quando foi migrada a árvore do cristianismo redivivo, que saiu da França e veio para o Brasil, a gente teve algumas interferências religiosas. Não estou dizendo que isso não foi ruim, não, foi ótimo, mas o magnetismo se perdeu no caminho. Então, graças a Deus, com as traduções, por exemplo, de Ana Vargas, Jacó, o próprio Adilson, e esses magnetizadores do bem que estão aqui a todo momento nos ajudando, praticamente pegando em nossas mãos, mostrando como é que faz, graças a eles é que a gente retomou essas técnicas perdidas de mais de 150 anos. Então, quando a gente pega um livro traduzido, como eu mostrei para vocês, esses livros têm informações belíssimas que todos nós podemos colocar, como, por exemplo, o Deleuze, que ensina a gente tiradores, por exemplo, só um caso. Então, eu acho que foi apenas uma questão de adaptação do nosso movimento espírita brasileiro, mas eu acho que isso é questão de tempo, em breve
a gente vai se ajustar novamente. Como existem muitas coisas que são distorcidas e outras tantas que ainda estão sendo conhecidas, né? Para quem está em casa, eu acho que é um pouco dificultoso saber o que é TDM e o que é magnetismo animal. Você podia explicar de forma bem sucinta o que é isso? Bem, o Mesmer é que criou essa questão do magnetismo animal. Por quê? Porque existe o magnetismo mineral. Eu sou técnico de eletrônica e eletrotécnica, né? E energia, a gente sabe muito bem os efeitos do magnetismo mineral. Essas máquinas que trabalham aí é graças ao efeito do magnetismo mineral. O magnetismo animal é diferente, né? Por exemplo, o magnetismo vegetal, que é usado na homeopatia, é também diferente, que a gente pode usar a nosso benefício. O magnetismo animal é esse nosso magnetismo, todos nós temos. Quando na nossa relação do dia a dia com as pessoas ou na relação fluídica, quando a gente vai aplicar o magnetismo em alguém. Então, esse é o magnetismo animal. Animal por quê? Porque somos nós, apesar da gente não achar que é animal, mas nós somos animais racionais, né? Então, esse magnetismo nosso, e é engraçado porque o próprio Kardec dizia que é necessário um encarnado para acontecer o fenômeno, porque senão era só espiritualidade, não precisava da gente, né? Muita gente diz, não, o passe só precisa você estar ali, o resto a espiritualidade faz. Não, às vezes a gente até trabalha a espiritualidade, se a gente não conhecer a técnica e botar a mão para cima e para baixo, a gente está atrapalhando, porque quando ele fizer assim está beleza, quando ele voltar, ele está congestionando tudo. E a espiritualidade tem que nesse momento anular a pessoa. Quer dizer, ela está atrapalhando o trabalho. Então, se eu conheço a técnica do magnetismo animal, eu jamais vou fazer alguma coisa que atrapalhe. Então, esse magnetismo animal está ao nosso poder, nós podemos usar. Por exemplo, uma mãezinha, quando o filho bate alguma coisa, o que é que ela faz? Está chorando, mãe, está doendo aqui, o que é que ela faz? Naturalmente ela sopra. O sopro é uma coisa do magnetismo animal, que intuitivamente a mãe faz, naturalmente. E a criança diz, mãe, passou. Né? Então, essas coisas simples, porque o magnetismo é a natureza. Todos os magnetizadores amam a natureza. Quem não tem essa intimidade com a natureza, dificilmente se tornará magnetizador. Né? Tem que se esforçar bastante. E a TDM é a terapia de depressão? A TDM é a terapia da depressão pelo magnetismo. Foi elaborada por Jacó, né, lá em Natal, foi testada e está em pleno desenvolvimento. Quer dizer, inicialmente a gente não trabalhava as pernas, hoje a gente trabalha. Antes a gente não trabalhava os dorsais, as costas, hoje a gente trabalha o refluxo. Então, todo dia a gente vai evoluindo essa técnica que está salvando vidas. Infelizmente, muitas pessoas espíritas que não conhecem o magnetismo dizem que a depressão não tem cura. Tem cura sim. Compre o livro de Jacó e bota em prática. Você não conhece nada de magnetismo, mas coloque em prática. Você vai ver o efeito rápido e as medicações vão começar a ser diminuídas até ficar bom, em nome de Jesus. É possível aplicar o magnetismo em si mesmo? É uma coisa que todo mundo pergunta, né? Eu, particularmente, não consigo. Eu não consigo, eu vou ser sincero a vocês. Eu aplico em todo mundo. Quando eu preciso de alguém, por exemplo, meu amigo Everton, quando eu estou com alguma dor, alguma coisa, eu vou lá e digo, Everton, vai lá, aplica com a técnica aqui e tal, o sopro e arrasta, e aí ele arrasta lá, né, com tudo por imposição, e a dor vai embora, certo? Mas eu não consigo, mas tem gente que consegue, certo? É um treinamento realmente de você se autoconhecer, faz uma meditação. Eu recomendo o seguinte, quando você vai fazer um autopasse, que tem intervenção de alguém, principalmente uma força gigante chamada mãe. Quem tem mãe, diga, mãe, ore por mim nessa hora. Aí você aproveita, faz o autopasse com a ajuda da mãe, porque ela está orando por você, né? Então essa é a única recomendação que eu faço. Já até me perdi, tanta pergunta que teve hoje. Segunda, terceira, quarta pergunta. É aconselhável a terapêutica do passe na casa espírita? Perfeito. Com o magnetismo é diferente? Que durante a sua exposição pude perceber diversos exemplos em que o magnetismo é aplicado em outros locais, sem ser a casa espírita. Como é que se dá isso? Os magnetizadores da época de Kardec, eles faziam na casa das pessoas. E o interessante é que o sábio Deleuze, como Kardec falava, ele até preparava os familiares. Aconteceu comigo uma senhora que estava com metástase e eu não podia ir lá todo dia. E João, lá de Natal, recomendou que eu desse todo dia o passe. Eu não tinha como. Imagine vocês, passe de 1 hora e 40 minutos.
Era uma coisa muito intensa, sabe? E eu preparei a filha. E depois o filho médico, vendo que a mãe estava diminuindo as dores, ele pegou, no caso, ele viu que estava funcionando, porque a medicação ordinária já não funcionava mais naquele câncer, as dores, então ele disse, eu vou magnetizar também. E eu preparei esse filho dela, médico, para ele magnetizar também. Então, quando eu não podia, ia a filha, ou fazia, né, a magnetização, ou o filho fazia. E não era na casa espírita, mas eu dizia, ó, faça uma oração, né? Teve um caso de uma senhora que ela era católica, não queria entrar no centro espírita, e eu me revesti como espiritólico, né? E aí fui lá, a gente abriu a Bíblia, leu a passagem de Jesus, a gente conversou sobre Jesus, eu orei a Ave Maria, que é uma oração universal, considero assim, e aí a gente começou o passe. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e ela se sentiu bem, ela estava em depressão, ela se sentiu super bem. Não necessariamente numa casa espírita, não é obrigado a ser numa casa espírita, porque se a gente botar assim, não pode, daqui a pouco a gente não ajuda mais ninguém. Jesus nunca entrou só tratava as pessoas na rua. Lógico, a pessoa vai dizer, não, mas era Jesus. São Francisco ia para a rua, São Vicente de Paula só tratava o povo na rua. Por que a gente, não, eu só posso ir cuidar das pessoas se for no centro espírita? Eu acho que não é bem por aí, não. Se você quer, você vai, faz a sua prece, se harmoniza, você pode ajudar. É só o querer. A nossa quinta pergunta é, as questões morais do magnetizador, no caso as suas próprias, né, influenciam no magnetismo? Claro. Quando Kardec fala na subjugação que tem que ser um fluido moralmente superior, não quer dizer que a pessoa fez PhD, foi mestrado, doutorado, não é nada disso. Moralmente superior é aquela pessoa do bem, uma pessoa que realmente quer ajudar verdadeiramente, sem qualquer limitações. Se você tem esse desprendimento, digamos assim, moral, então você pode atuar. Então você precisa, por exemplo, deixar de beber, né? Deixar de fumar. Por quê? Porque tudo isso vai interferir no magnetismo, tá? Mas a gente às vezes esquece, é muito caxias nessas questões de não beber e fumar, e esquece do fundamental. O fundamental é o quê? É a gente ter uma mente sã. Porque se a gente briga em casa, como é que eu vou dar um passe no irmão? Ele vai ficar bom que só, vai ser magnetizado que só, mas depois ele vai dizer, rapaz, eu senti uma raiva, não sei por que eu senti essa raiva. Lógico, você interferiu no processo, magneticamente, transferiu essa raiva para o irmão. Então, moralmente falando, a gente tem que estar muito bem preparado como magnetizador nesse aspecto, tá? Como a mediunidade de cura e o magnetismo podem desenvolver-se sem necessariamente um interferir no outro? Geralmente, como diz o próprio Kardec, todo magnetizador tem um grau maior ou menor de cura. Ou seja, há um degradê, digamos aí, né? Uma interseção. Existe sim. Por quê? Porque, na verdade, é o nosso fluido que está sendo aplicado ali e a espiritualidade está aproveitando. Perfeito? Agora, a mediunidade de cura, propriamente dita, é aquela que é instantânea. Chega assim, a pessoa está de cadeira de roda, levanta e sai correndo. E aí? Né? A mediunidade extraordinária. Isso a gente vê nos evangelhos. Se a gente for ler o livro Paulo e Estevão, o próprio Estevão curou uma pessoa que estava com a perna ruim lá no meio, até Paulo ficou revoltado, porque ele curou na hora, foi instantânea. Isso é mediunidade de cura. O magnetizador é diferente. Enquanto a mediunidade de cura é instantânea, o magnetizador precisa de muitas sessões, são vários dias. O bom seria todo dia, mas infelizmente na casa espírita a gente só pode um dia, né? Então não tem problema não, faz todo dia, uma vez por semana, por exemplo, e a terapêutica funciona muito bem. A nossa última pergunta é, a ciência já comprovou que as doenças psicossomáticas são o mal do século. O magnetismo poderá colaborar nesse período de transição planetária, onde essas doenças se intensificam? Eu fico assustado quando eu vejo jovens ir para a academia e tomando anabolizantes, porque em breve eles entrarão em depressão. E eu fico mais assustado ainda porque a depressão é a maior fonte de suicídio no planeta. Isso quer dizer que nós temos que nos preparar para ajudar os jovens em breve. Temos o exemplo do padre Marcelo Rossi, que ele teve depressão devido a isso. Ele mesmo disse, olha, eu tomava muita bomba quando era jovem. Isso é só um caso específico, tem vários casos. Quantos dos nossos colegas espíritas de trincheiras de trabalho estão em depressão hoje? E se sente desconfortável de ser atendido na casa espírita, porque, não sei lá, não se sente à vontade. Isso é um mau sinal para nós. Eu entrei numa depressão depois da minha separação
E quem me ajudou foram as preces dos irmãos. Porque, sinceramente falando, nem na Casas Espíritas eu consegui atendimento fraterno, por incrível que pareça. Isso aqui não é a casa, não é crítica às casas, mas uma crítica a mim mesmo no meu trabalho, para ter mais cuidado com as pessoas, para dizer, você está com depressão, não tem nada não, eu saí dessa, você vai sair também. E eu vou lhe ajudar também com o magnetismo, percebe? Então, tem que ter esse envolvimento para que a gente possa ajudar. Então, o magnetismo vai realmente ser uma terapeuta fundamental, assim como a acupuntura é, para ajudar na questão dos médicos, na questão da medicina ordinária, até chegar efetivamente à cura. Às vezes a gente tem até medo de falar o nome cura, né? Mas todo mundo quer a cura, não é isso? Então, convido a todos vocês a serem magnetizadores, até porque, como eu falei, os magnetizadores viveram muito tempo. E as saúdes são melhoradas. Às vezes a pessoa tem uma patologia e não sabe que isso é fluido acumulado. E quando começa a trabalhar, no meu caso era a acidez que eu tinha tremenda, porque eu usino pelo gástrico. Quando eu comecei a trabalhar, passou tudo. Não tem mais dor de coluna e tal. Quando eu tenho, eu chamo um amigo magnetizador para tirar. Muito obrigado a vocês. Magnetismo é um tema que vem gerando grandes debates no movimento espírita, né? Campinense em particular. E eu percebo que haverá outros programas onde gravaremos com outros magnetizadores, já que o tema deu tanto que falar. E se sou formador de opinião como jornalista, essa minha responsabilidade aumenta muito mais quando, além de jornalista, se é espírita, como no meu caso. Muitos me procuram ultimamente e questionam se sou a favor ou contra o magnetismo. E como não renunciaria de ficar de fora dessa conjuntura, eis aqui minha resposta. Jesus Cristo, em sua passagem pela Terra, foi a demonstração viva do magnetismo pessoal em sua expressão divina. A razão primária de seu magnetismo fundamentava-se no amor, que dedicava aos seus semelhantes, e também nos ensinamentos profundos que ministrava através da sua vivência de conselhos salutares e recomendações valiosas, com vistas a impulsionar a criatura para Deus. Outro personagem que absorveu o grande magnetismo emanado do Cristo foi Paulo de Tarso. Sua presença e a autoridade de suas palavras fizeram com que ele se destacasse aos olhos de todos, como um gigante no processo de divulgação do cristianismo nascente. Em Allan Kardec, encontramos outro exemplo do missionário portador de grande magnetismo pessoal. Codificou uma doutrina nova e tornou-se o seu maior divulgador, através de todos os livros que foram codificados, através de suas mãos, atraindo a atenção de elevados contingentes de pessoas das mais variadas camadas sociais. E nós? Entramos no terceiro milênio dominando muitos recursos tecnológicos, não conseguindo, entretanto, responder integralmente às questões voltadas aos aspectos morais e espirituais de nossas vidas. É lamentável. Verdades existem milenarmente profetizadas e o homem não tem assimilado as lições que induzem ao amor e que constituem a lei para a felicidade. Kardec lembra que o cristão é reconhecido pelas suas obras, assim como o fruto denuncia a natureza da árvore que o produz. A doutrina espírita, através das instruções dos espíritos superiores, conclama-nos a reforma íntima, buscando neste desiderato a conquista da paz no contínuo exercício do bem, na reformulação dos nossos atos e consequente resgate das dívidas pretéritas. Temos o dever de unir, temos o dever de reunir, somar sempre para que estejamos fortes e integrados na seara de Jesus. Não percamos tempo em saber se estamos certos ou errados, se somos contra ou a favor. Devemos orar e vigiar sempre, porque estamos cercados de vícios morais nos quais a arrogância e a pretensa superioridade tentam dividir e anular os esforços daqueles que procuram a fraternidade real, como fórmula de ação, pela qual buscam atingir as realizações em favor do próximo e de si mesmos. Daí a importância de atitudes como a caridade e tolerância para com todos os que nos desfrutam a companhia do caminho da evolução espiritual, amando e perdoando, compreendendo e servindo. Estaremos assim construindo nossa própria felicidade. Quanto mais desenvolvida a noção de responsabilidade, mais facilidade teremos no cumprimento do dever, pois a obrigação é que a sociedade espera de nós, e o dever é o que a nossa consciência cobra de nós. Alguns já conseguem a renúncia e a abnegação, estágio este acima do dever,
característica dos espíritos superiores. Leon Denis diz que não basta crer e saber, é necessário viver nossa crença. Isto é fazer penetrar na prática diária da vida os princípios superiores que adotamos e que acreditamos. Assim, se quisermos atrair os nossos semelhantes, devemos, sobretudo, saber amar. E ser magnetizador é doar um pouco do seu coração. Agradecemos a Wagner pelo tema abordado e dizer da minha alegria de poder estar junto de um confrade que compartilha do mesmo ideal, né? E sempre é bom ter sua presença. Agradecemos a Deus que nunca deixou que caíssemos de suas mãos. Agradecemos também a Jesus, nosso irmão maior, a equipe da TV7 do mundo físico, e não podemos deixar de esquecer de agradecer a nossa equipe do mundo espiritual, que nos ilumina sempre. Foi um prazer imenso estar com você. Até o nosso próximo encontro.